Você já observou que há momentos especiais na partida? Isso chamamos de momento crítico. São aquelas situações que você para, você pensa, porque você vai ter que definir ali a situação. Eu vou ilustrar para você aqui 3 momentos críticos. Veja se você reconhece essas situações, se você já passou por esses momentos. Então agora eu vou listar aqui para você estes 3 momentos. Vem comigo. Primeiro, troca de damas. Estes momentos geralmente são momentos em que muda a natureza da posição. E por isso a gente tem que refletir um pouco mais. Veja esse caso aqui na Ruy Lopes. Um caso extremamente comum, variante das trocas. E4, E5, cavalo F3, cavalo C6, bispo B5. Aí não faz D6, não faz cavalo F6, não faz F5, cavalo de G7, G6, quer dizer, tem um monte de respostas aqui. Joga o basicão, A6. Só que o branco não volta, que é o mais habitual. Ele toma. Toma de D. E agora a gente está muito acostumado aqui com o roque, H3, e as pretas não tiram esse bispo. É a sequência aí, né, principal dessa linha. Mas eu vou jogar aqui D4. É uma forma mais antiga, um tratamento mais antigo de lidar com essa posição. Então, ao invés do roque, vou jogar aqui D4. Peão do centro, a gente toma. E agora... Lembra que eu falei? No nosso caso, número 1, troca de damas. Ao fazer D4, eu já tenho que estar ciente que vai mudar a característica da posição. Porque houve troca de dama. Quer dizer, a partir de agora, a gente já pode pensar até no final. Trocar mais algumas pecinhas aí e entrar no final. Veja como isto é um fator muito relevante, que muda a característica da posição. Então, número 1, troca de damas. Nesse caso aqui, por exemplo, ó, cavalo toma, e o que está pensando o branco? Bom, eu tenho estrutura mais saudável de peões. Observa que a estrutura dele, né, está dobrada. Bom, mas tem uma boa compensação que é o par de bispos. A força dos bispos, já que o centro está aberto e tem peões em ambas as alas. Os bispos estão bem aí. Então, aqui é o seguinte, o que está pensando? Imagina trocar um cavalo por outro cavalo. A gente poder trocar um bispo por outro bispo. Aí um cavalo por outro bispo. E a gente ter a troca de torre com a outra torre. Olha que finalzinho, mais mamão com açúcar. Olha que beleza de jogar isso. Porque você tem a maioria de peões, não é? O outro tem a maioria de cá, também de 4 contra 3, porém, a maioria dele é dobrado. Maioria dobrado, você tem até uma boa posição defensiva. Por exemplo, C5, B6, A5, ó, tem uma boa formação defensiva. Poderia colocar um bispo aqui, né, quando a gente tinha mais peças em jogo. Poderia passar um cavalo para E7 para C6. Então, todo mundo trabalha. Agora, veja essa posição. Quando eu tento fazer esses avanços, vou fazer uma aproximação aqui do 6. Ó, observa que o branco deixou os peões em forma de V. Em forma de V não passa. Ó, esse. Vou só passar lance aqui. Então, eu nunca tomo. Nunca tomo. Aqui, né, o rei branco até pode chegar a tomar o peão, mas eu nunca tomo. E com isso, caso as pretas uma hora elas tomem, tá vendo, ó, vai ficar dobrado e isolado, como se fosse um peão. Então a ideia da troca de damas ali atrás era cair num final assim.
Viu que bacana? Ou seja, você já projeta aquele final, caso você conseguisse trocar as peças. Não precisa trocar todas, como está aqui às vezes, sobra ali bispo, cavalinho para um lado, né? Às vezes ainda tem uma torre para cada lado. Mas a ideia seria isso, se aproximar de um final, porque a estrutura está um pouquinho melhor. Então, a troca de damas foi baseada numa estrutura de peões superior. Agora, vou montar a posição de novo. Só que agora, vamos lá, de pretas. Segunda possibilidade. A gente vai lidar ali com uma sequência forçada de lances. Então, número 2, sequência forçada de lances. Veja esse exemplo. Estou tratando mais aqui a abertura porque é mais fácil, ali os primeiros lances, né? Então, para dar o exemplo nos primeiros lances, mas isso pode acontecer no meio jogo, né? Então, não só na abertura. Eu estou dando o exemplo da abertura para ficar mais fácil aqui o seu entendimento, porque muitas das aberturas que eu vou passar, talvez você até já conheça. E4, E5, cavalo F3, cavalo C6, bispo C4. Olha as pretas jogando cavalo F6, defesa dos dois cavalos. Quando o branco joga cavalo G5, é a clássica. Se joga D4, é a moderna. Então, nesse exemplo que eu quero dar aqui, vai ser de cavalo G5. Cavalo G5, ó, sequência forçada de lances. Então, eu vou jogar esse, vai tomar. E aqui vocês estão habituados, né, com esse cavalo A5, mas eu não vou fazer esse. Vou fazer cavalo D4. A partir desse momento, eu já tenho que ter um entendimento dos próximos lances, porque vai ter uma sequência forçada de lances. Então, depois de uma sequência forçada de lances, muda completamente a posição. Bom, mas isso que eu vou mostrar, essa sequência forçada de lances, é se o adversário jogasse D6. Isso aqui cai numa cilada, então eu tenho que conhecer essa sequência, porque vai mudar completamente a posição e eu tenho que saber o que vai acontecer. Então, eu tomaria de dama. O cavalo, mas você vai deixar te dar um duplo? Sim. O cavalo ataca, a dama sai e ataca o bispo. Quando o cavalo toma, né? As brancas estão imaginando que eu vou tomar aqui, mas eu vou tomar na G2. E quando faz esse torre F1, eu volto a dama para E4. Bispo E2, e aí eu tenho esse bonitinho aqui que é um mate. Então, ó, uma sequência forçada de lances vai mudar completamente a característica, que já mudou, inclusive, para o ganho imediato. Mas você pode imaginar uma posição que está de uma forma e depois de vários lances ela muda completamente. Então, é nesse aspecto que você tem que ficar atento. A mudança na formação ali do jogo, né? A estrutura do jogo, a colocação das peças, de acordo com essa problemática, ó, deixa eu voltar, de uma grande quantidade de lances forçados. Aqui eu teria que saber essa sequência, senão eu teria problema ali na frente. E por fim, vou mudar de novo, vou colocar aqui de brancas, mudança na estrutura de peões. Veja, E4, E5, cavalo F3, cavalo C6, bispo C4, bispo C5, B4. Rapaz, esse é das antigas mesmo. Gambito Ivas. Toma C3. E uma das formas de você defender é bispo E7. Então, a partir do momento que eu faço o B4, eu já tenho que estar ciente, conforme uma das sequências possíveis aqui, né? Tem várias sequências, então vou mostrar uma delas onde há mudança radical na estrutura de peões. Então, você já tem que estar ciente, se você entrar nesta sequência aqui, você vai cair numa posição radicalmente diferente na estrutura de peões. Ó, bispo toma, C3, bispo vai voltar para E7. Tem isso também, tem C5, tem A5, E7. Coloca ali em segurança. Quando faz D4, então, para esse bispo E7, a gente tem que conjugar essa ação aqui do cavalo. Lembrando que o cavalo lateralmente é só uma casa de passagem.
tá? O cavalo, quando você coloca ele ali fora de jogo, porque é momentâneo, que piora muito a posição dele. Cavalo toma E5, cavalo toma e aí D5. Peão toma, dama toma, cavalo sai. Então isso aqui já é da teoria desta abertura, né? Toque e cavalo F6. Veja como mudou radicalmente a partir do momento que se fez B4. Ó, ficou com peões aqui, né? Suspensos, peões colgantes, ficou isolado. O branco tem 3 blocos de peões, as pretas têm 2 blocos. Mas o que a gente ganha com isso? Na luta do dinâmico contra o estático, a gente ganhou dinamismo. Quer dizer, esse centro ali é mais poderoso. Nós temos uma coluna B que a gente vai poder explorar rapidamente, uma coluna E aqui também. Esses peões, né, tem força dinâmica, tem força de movimento, mas é uma situação totalmente diferente em termos de estrutura de peões a partir do momento que eu joguei B4. Então, teria que estar ciente que lá na frente, uma das possibilidades do nosso adversário era colocar a gente nesse tipo de posição. E aí eu tenho que saber lidar com essa posição. Então, resumindo, são 3 as situações mais comuns que você tem que parar e refletir bem. Tá? Tem que saber o que está fazendo. Mostrei nessas posições aqui, mas algo voltado à abertura, para ficar mais fácil, porque muitas aberturas aqui são aberturas ali consagradas, né, que você já conhece, então fica algo ali mais fácil para você assimilar. Mas podem ser posições ali de meio jogo também, né? Então, olha só, primeiro, se você troca as damas, muda a característica da posição, muda o caráter da posição. Você está jogando um tipo de posição, a dama saiu do jogo, mudou completamente, inclusive para uma perspectiva de final. Ah, professor, mas eu gosto da dama no tabuleiro, eu sou um jogador mais de ataque, então não vai jogar essa sequência, porque se sai a dama, tem uma tendência natural de trocar mais peças e ir para um final. Eu sou mais técnico, eu gosto de jogar ali estrategicamente, né? Trocar peças, especialmente a dama, e jogar o final. Isso é uma boa para você. A segunda é uma sequência forçada de lance. Até mostrei uma cilada muito conhecida de pretos, onde estava uma posição, tem uma sequência forçada lá na frente, mudou radicalmente, inclusive houve até um ganho imediato, até um mate bonito, tá? Mas geralmente não é assim, né? Então tem uma sequência, eu estou lá, no, sei lá, no lance 15, aí tem uma sequência de lance lá no lance 20, mudou completamente a posição. Então eu tenho que ver se essa sequência ali, que é obrigatória, forçada de lance, senão eu fico inferior, se me agrada, se está tudo bem lá na frente. Então, essa segunda é uma mudança radical na posição por causa de uma sequência forçada de lance. E, por último, quando muda a estrutura de peões. Então, você tem 2 blocos para cada lado, de repente um fica com 3 blocos, e a própria qualidade do peão, né? O dobrado, o isolado, o colgante, o avançado, o atrasado, bloqueado por peça, né? Porque mata a natureza do peão. Então, ó, fica de olho aí nas suas partidas. Essas 3 possibilidades. Se você já conhecia isso aqui que eu estou mostrando para você, deixa aí nos comentários. Olha, professor, isso aí eu já conheço. Inclusive em cursos aí que você fez. Nossa, professor, isso é totalmente novo para mim. Nunca tinha ouvido falar disso. Que tem momento crítico que merece mais a minha atenção. Então, dialoga aí comigo. Deixa nos comentários se você já tinha observado que há esses momentos especiais, esses momentos críticos, se você já aplicou ou se é completamente novo para você. Até nosso próximo vídeo. Valeu!